Oi gente, bem-vindos a mais um vlog de leitura neste canal. Agora que as minhas aulas voltaram, eu acho que esse canal vai viver à base de vlogs. Isso quando eu lembrar de gravar vlog, porque assim, gente, caos. Minha vida de universitária é um caos, tá bom? Essa semana, que é a primeira semana de aula, eu ainda tô relativamente de boa. Mas semana, a partir... Ó o Mike, começou a latir o Mike. Nem sei se esse é o Mike, acho que esse é outro cachorro. Mas vocês já estão habituados com os cachorros da rua, né? Então, eu acho engraçado que esse cachorro só espera eu começar a falar pra ele latir. Não é possível, ele deve estar me escutando falar. Ai, ai. Então vamos lá. Se o cachorro me deixar falar. Então vamos lá. Como vocês viram no vídeo, este vlog vai ser dedicado ao sofrimento do jovem Werber, tá bom? Eu sei que o nome não é Werber, tá? Mas eu gosto de falar Werber porque eu acho muito mais interessante do que Werther. Então eu resolvi ler esse livro. Eu estou lendo na edição da editora Estação Liberdade porque está disponível no Prime Reading. A Amazon Prime aumentou, gente, mas pelo menos assim o Prime Reading, que eu uso bastante, eles colocaram bastante e-book bom, tá? Inclusive vários e-books dessa editora aqui, pra quem gosta de literatura japonesa. Chuchu beleza, adorei. E eu já comecei a ler o livro, tá? Eu tô em 21% aqui, ó, como vocês podem ver, se a câmera focar, que eu acho que não vai querer focar. Enfim, tô em 21%. E eu tô gostando bastante da narrativa, porque esse livro, ele é narrado em formato de cartas. O Werther está escrevendo cartas para um amigo, e aí ele está contando várias coisas do dia a dia dele, nesse novo lugar, que ele se mudou de cidade, ele tá no outro local. Então ele vai escrevendo cartas e correspondendo com esse amigo, só que a gente só tem acesso às cartas do próprio Weber. As do amigo, não. E é muito interessante acompanhar os pensamentos, as reflexões que o Werber vai fazendo. E vocês vão me ouvir falando Werber, durante o vlog inteiro, tá? E ele vai fazendo várias reflexões ao longo dessas cartas e é muito interessante. Esse livro aqui, pra quem não conhece, ele foi um best-seller na época, tá? Ele, inclusive, foi um livro que gerou um certo rebuliço, porque várias pessoas na época cometeram suicídios por conta desse livro aqui. Então vamos ver o que vai acontecer nessa história. De fato, a narrativa ela é bem impactante, emocionante, porque assim, em 21% o Werber já foi fazendo várias reflexões sobre a natureza humana, sobre as relações sociais que a gente se identifica, que a gente concorda, tá? Mas em questão de sinopse, basicamente o que vai acontecer aqui é que esse mocinho vai se mudar pra essa cidade e quando ele chega lá vai estar acontecendo uma espécie de baile, um negocinho assim, esqueci agora o nome, e aí ele vai pegar na carroça lá junto com umas pessoas. E aí quando ele entra nessa carroça ali, o povo já avisa pra ele e fala assim, olha, a gente vai ali buscar a menina e tal, essa menina é muito bonita, mas você não se apaixona por ela porque ela já tem noivo. E adivinha? O Weber vai se apaixonar pela menina que ele não devia se apaixonar. Então, o que eu sei sobre esse livro é que a gente vai acompanhar essas questões aqui, porque ele vai se apaixonar por essa moça, só que essa moça já tem um noivo e ele vai sofrer. Por isso que o nome do livro é Os Sofrimentos do Jovem Werber, porque o Werber vai sofrer demais nesse livro, tá? Quem nunca sofreu por amor? Então, é mais ou menos isso que eu sei, e é ele que narra, então a gente tem tudo pelo ponto de vista dele, o que não é muito confiável, porque ele vai narrar aqui, igual eu tô aqui em 21%, ele já narrou certas situações com essa moça, que pode ser que talvez ele tenha viajado nas ideias, ou pode ser que não. Então, é isso, eu tô gostando bastante da narrativa, é o primeiro livro do Goethe que eu leio, ele é o mesmo autor dos Anos de Aprendizado do Wilhelm Meister. Qual outro mais que ele escreveu? Agora eu não lembro, tá? Mas é isso. É um autor bem conhecido de literatura alemã ou de língua alemã. Eu não sei a diferença, gente. Então, se você sabe a diferença, fala aí, porque eu não sei. Então, é isso. Literatura alemã / de língua alemã. Mas, no geral, é muito bom. Eu tô gostando bastante. E eu acho que ele é um livro bem curto. Ele é um livro gostosinho de ler, mas que eu acho que conforme a gente vai vendo o sofrimento do Werber, pode ser que talvez ele fique um pouco mais pesado. Não sei, vocês vão me acompanhar, tá bom? E era isso que eu tinha pra falar. E eu acho que sim, vamos ver se vai ter uma frequência maior de vlogs aí, porque como eu disse, as minhas aulas voltaram e agora é só loucura. Depois que eu começar meu estágio, acabou a minha vida.
acabou, vai ser... Ai, só tristeza, gente. Mas graças a Deus, é meu último período. Esse ano eu formo, entendeu? Esse ano eu vou pegar o meu diploma. Infelizmente vai ter um nome daquele que não deve ser nomeado. Mas fazer o quê? É o que tem, tá? E vocês relevam essa gambiarra aqui que eu fiz aqui, porque esse quarto tem 2 janelas e eu comprei uma cortina só. Aí até eu comprar um trem pra tampar aqui, esse trem tá assim. Porque eu odeio claridade de manhã cedo. E é isso, gente. Era isso que eu tinha pra comentar aqui inicialmente com vocês. Olha, gente, o Werber mente pra ele mesmo, né? Olha só que cara de pau. Porque tava meio carne viva, meio sangrandinho, sabe? E aí tava de Considerações sobre o livro, de fato, eu estou aqui na segunda parte, no dia 16 de março. Eu parei aqui na carta do dia 16 de março. Como eu disse, esse livro ele é um romance epistolar, então o Werther tá escrevendo várias cartas para esse amigo. E tem um dado momento aqui que a gente vai ter acesso a algumas passagens do diário dele, assim, pelo que eu entendi. A gente vai viajar, tem uma hora que ele fala assim, tem muito tempo que eu não pego no meu diário, não sei o que, e aí parece que aquela escrita ali é uma escrita no diário. A gente também vai ter outras cartas para além desse amigos, então ele, o Werther, vai enviar carta para Lotte, né, que é essa jovem pela qual ele se apaixona perdidamente. Então ele vai enviar cartas para ela e pro noivo, né, dessa moça. Porque o que vai acontecer aqui? Na parte que eu cheguei, o noivo que tava viajando aí pra algum lugar, não lembro mais, ele voltou, né? Então o Werther conhece esse noivo e eles ficam muito próximos também, né? Só que chega um dado momento que o Werther, né, como ele sabe que ele não vai poder ficar com essa menina, porque a menina está comprometida com esse moço que chama Albert, então ele decide ir embora. E essa parte, que é a parte final da primeira parte, essa parte que é a parte final da primeira parte, foi ótimo, né? Deu um eco aqui. Então, esse final da primeira parte é um final bem melancólico, assim. Tem muita melancolia, muito sofrimento. Gente, como sofre o jovem Werther, né? Ele sofre muito. Então, esse final, ele vai tendo esse toque cada vez mais melancólico, porque o Werther está cada vez mais apaixonado por essa moça, mas é essa coisa do amor proibido, desse amor inalcançável, porque ela já está prometida para outro. E, como eu disse, a gente vai ter tudo pelo ponto de vista do Werther, o que é um pouco perigoso, não dá pra confiar 100% nisso, porque a gente vai ter tudo pelo ponto de vista dele, que é um ponto de vista que está movido pelas paixões. Quem estuda muito, quem já ouviu muito sobre... Ai, gente, agora eu esqueci o nome disso, mas enfim... Eu já estudei isso na faculdade, tá? Então, o que a gente vai ter aqui nesse livro é uma questão de uma pessoa que está sendo movida pelas suas paixões. E isso não é muito bom. Quem já estudou esse período aí sabe como essa questão de você ser uma pessoa... Isso é considerado uma pessoa imprudente. Quem já estudou um pouco sobre agudeza, sobre o discreto, entende o que eu tô falando? Eu já estudei sobre isso, gente. Eu posso falar em propriedade. Então, o Werther, ele tá sendo, por esse ponto de vista, essa pessoa imprudente, porque ele está sendo movido pelas suas paixões, ele não está conseguindo controlar essas paixões. E o que são isso? O próprio amor que ele sente, de fato, por essa mulher, então os atos dele começam a ser movidos por isso, as coisas. Então, ele vai perdendo a razão, sabe? Então, quando vai chegando ao final, ele tá cada vez mais melancólico, cada vez mais apaixonado, cada vez mais sem essa razão. Então, ele não está sendo uma pessoa muito prudente nesse sentido, tá? Então, chega um momento que ele decide ir embora, tá? Ele vai embora porque, né, tem toda essa questão aí, então ele decide ir embora. E aí, esse final, quando ele decide ir embora, que tem esse toque do adeus, né, porque ele não vai falar pra ela que ele vai embora, então ele meio que vai, tipo, repentinamente, ele fica toda aquela coisa da despedida, que é uma despedida que tá acontecendo só pra ele,
né? Então, ao longo das cartas que ele vai contando aqui pra gente, narrando isso, a gente vai vendo esse tom dessa despedida que só de um lado. Ele se despede dela, mas ela não se despede dele. Então tem toda essa melancolia, toda essa coisa dessa pessoa que tá sendo movida por uma emoção. Então, é mais ou menos nesse momento que eu tô do livro, tá? Então a gente finaliza essa primeira parte, que tem todo esse toque mais melancólico, esse toque do adeus, né? Aquela despedida. Sabe o que me lembra? Aquelas cantigas, sabe? Do amor platônico. É muito isso. E aí na segunda parte a gente tem um Werther já em outro local, em outra cidadezinha. Então ele vai apresentando outras pessoas, várias situações. Mas ele acaba se voltando para este amor, ele acaba se voltando para essa paixão. Então a partir daqui eu não sei mais o que acontece, porque eu parei aqui. Ele chegou nessa cidade, ele apresentou outras pessoas, mas vai ter um dado momento que ele vai escrever pra Charlotte, né, a Lotte, e pro noivo dela, e aí ele vai retomar esse amor. Então, quando ele começa, as três primeiras cartas da segunda parte são voltadas para outro assunto, ele não cita essa mulher. E aí a gente tem até um certo baque, porque tem toda... Se no final da primeira parte a gente tem um Werther completamente apaixonado, completamente surtado e morrendo de amores, quando chega no começo da segunda parte, nas três primeiras cartas, se eu não me engano, não são as três primeiras, são as duas primeiras, e ele não cita ela, a gente tem até um baque, até que chega um momento que ele retoma ela, e aí ele escreve pra ela, né, e ele até fala que ele não conseguiu, que ele precisava escrever, enfim. E assim, gente, no geral eu tô gostando muito, assim, ele é um livro mais... ele é um livro mais curto, mas ao mesmo tempo ele é um livro um pouco mais denso, porque a gente vai ter aqui esse personagem no seu íntimo, trazendo tudo de dentro que tá acontecendo ali, todas as coisas que ele está sentindo, que não são coisas muito boas, né? Então vamos ver aí aonde que isso vai chegar, como esse livro vai terminar, e depois eu volto aqui pra falar com vocês novamente. E é isso. Gente, hoje é dia 3 de agosto, se eu não me engano. Ai, gente, tô confusa nos dias. Os dias não fazem mais sentido. Eu tô estressada hoje. Momento de desabafo, porque eu rodei essa cidade mofada hoje o dia inteiro. Bati na porta de 4 escolas, ninguém me aceitou no estágio, gente. Putz, meu último período eu vou ter dificuldade de problema com estágio. Mas enfim, vamos lá falar sobre o jovem Werther, porque assim como ele, eu também estou sofrendo. Werther sofreu por amor e eu estou sofrendo por um estágio. Ai, ai. Gente, tá tendo uma reforma aqui na casa da frente, então se vocês escutarem um barulhinho, relevem, porque o horário que eu tenho pra finalizar esse vlog é agora. E eu não sei que horas esse povo vai acabar de fazer barulho, então se vocês escutarem uns batuques, relevem. Então vamos lá. Finalizei o jovem Werther e vocês lembram que eu tinha virado pra vocês falado, na última atualização que eu tinha terminado, que não sei o que eu olhei pelos títulos. Mentira, gente, eu tava na metade do livro aquela hora. É porque o que acontece? Esse livro ele tá dividido em 3 partes, eu não sabia disso. Que de fato a gente tem a primeira e a segunda parte, que são as cartas que o Werther está escrevendo para este amigo que se chama Wilhelm. Se é o mesmo dos sofrimentos de Wilhelm Meister, não, sofrimentos não, os anos de aprendizagem de Wilhelm Meister, não sei, porque esse Wilhelm ele não aparece. O que a gente tem são somente as cartas que o Werther escreve para esse amigo, tá? Então ele tá escrevendo essas cartas que estão organizadas na primeira e segunda parte, só que quando eu fui olhar aqui no índice o nome dos negócios pra ver quanto que faltava, né? Porque não tava aparecendo página, enfim. E aí tinha assim, quer ver? Vou abrir aqui pra vocês como é que tá? Alguma coisa do editor, nossa, do editor, não sei o que. Eu vou olhar o título certo, pra mim não falar bobagem. Então, depois da segunda parte, vai ter um capítulo que é escrito assim, ó, o editor ao leitor. Aí, quando eu vi isso aqui no índice, aqui, ó, tá vendo? Ó, tem primeira parte, segunda parte, o editor ao leitor. Eu achei que isso daqui era um pós-fácil, que era alguma coisa que o editor da editora Estação Liberdade tinha escrito. Então, eu pensei, putz, estou acabando, esse livro tem uns pós-fácios enormes. Mas não era o caso, esse capítulo faz parte do livro, tá? E como vocês sabem, esse livro ele é considerado um livro que inaugurou o romantismo, né? Que é esse movimento literário aí, que a gente já conhece, que tem... Enfim, não vou entrar em detalhes não. Se vocês quiserem um vídeo sobre romantismo, eu posso fazer.
Mas eu não vou falar sobre romantismo nesse vídeo. Mas se vocês quiserem, quem sabe. Então, assim, esse vídeo não vai ser nenhuma resenha, ser uma análise, falar das características, do que tem aqui do romantismo, por que esse livro inaugurou, pipipopó. Se vocês quiserem, vocês comentem aqui que eu posso trazer um vídeo sobre o romantismo, e falar por que esse livro ele é considerado um livro que inaugura esse movimento, né? Esse livro ele foi publicado em 1774, um negócio assim, enfim, século XVIII, e é isso, tá? Mas vamos lá, gente. Esse é um livro que eu acabei de ler e eu não sabia o que pensar sobre ele. Assim, em questão de se eu gostei ou se eu não gostei. Eu acho que, no geral, como um todo, eu gostei. Mas ainda assim, é difícil. Eu não sei, acho que esse livro ele não é um livro que ele entra nessas categorias pra gente falar se gosta ou não gosta. Ele é um livro pra gente ler, estudar, pegar assim e compreender o que está acontecendo aqui. Eu não sei, eu não consigo conceber esse livro como um desses livros pra gente falar, nossa, é um livro que eu gostei muito, um livro que eu não gostei. Porque, eu não sei, é difícil colocar em palavras, sabe? Porque ele é um livro que ele vai trazer algumas temáticas bem complicadas, umas temáticas bem pesadas, já fica aí o alerta pra você, que é sobre o suicídio, né? Pra quem todo mundo sabe, né, que a época que esse livro foi lançado, ele se tornou um grande best-seller e influenciou os diversos jovens da sua época, tanto a se vestirem como o Werther. Então, o tipo de roupa que o Werther descreve que ele usa aqui, né, que é uma casaca amarela, um negócio amarelo e azul, uma coisa assim, os jovens começam a utilizar adoidado e gerou uma onda de suicídios muito grande. Então esse livro tem essas polêmicas aí por trás dele, porque ele foi um livro que as pessoas liam e ia com Deus. E é isso que o Werther faz aqui, né? Então, como eu disse, a gente vai ter esse jovem, e de fato ele é bem jovem, tá? Ele, sei lá, ele deve ter uns 18, talvez, 19 no máximo. Ele deve ser, assim, acabou de sair da adolescência. Então, assim, ele é bem jovem. E a gente vai vendo ao longo do livro que, a princípio, ele não trabalha. Então, nessas primeiras partes, aí a gente já vê que ele muito provavelmente deve estar sendo sustentado pelos seus pais, né? Então, tem até um dado momento, assim, que ele tá trocando cartas com esse Wilhelm, que a mãe dele questionou se, tipo, você vai fazer nada não, meu filho? Você vai ficar aí nessa cidadezinha? Porque ele vai pra essa cidadezinha, só que a gente não sabe muito bem o porquê dele ter mudado pra essa cidade. Ele vai sozinho, sem a família. E a princípio a gente vê que ele não trabalha. Só depois, lá na segunda parte, como eu disse pra vocês, que no fim a gente vai ter todo aquele toque melancólico da despedida, porque ele decide ir embora, se afastar da Charlotte, porque é esse amor proibido, esse amor inalcançável pra ele, né? Então ele decide se afastar. E aí que ele arruma um emprego ali, quando ele vai pra uma outra cidade, mas ele fica o tempo inteiro reclamando desse emprego, falando que não quer, que não gosta, que não sei o que, falando mal das pessoas que tá ali. Então ele volta, né? Eu já tava esperando que ele ia voltar. Falei assim, porque se ele tivesse ficado lá, ele muito provavelmente não teria cometido o grande ato final que ele comete. Então ele volta depois, né, pra perto da Charlotte, ele não aguenta. É um jovem que sofre mesmo, né, por amor. Sofre muito esse jovem Werther. Então ele volta, né, e assim, esse livro, ele é um livro pra gente desconfiar dele, tá? Porque o primeiro de tudo, as primeira e a segunda parte são inteiramente narradas pelo ponto de vista do Werther. Então, quando você for ler esse livro, fique desconfiado de todas as impressões que ele passa, das impressões que ele tem quanto aos sentimentos que a Charlotte tem, porque eu fiquei me questionando a todo momento se de fato ela sentia mesmo o que ele achava que ela sentia, porque eles se tornam grandes amigos. O Werther, inclusive, se torna um grande amigo do noivo da Charlotte, e esse noivo, ele não fica mandando o Werther embora, enfim, ele não fica relutante com essa amizade. As crianças, né, os irmãos ali da Charlotte, que depois que a mãe dela morre, e ela fica responsável por eles, adoram o Werther também. Então, assim, como a gente tem tudo pelo ponto de vista dele, eu já fico esse olhar muito desconfiado de, será que esses sentimentos que ele está atribuindo a ela são de fato verdadeiros? Será que ela também sente esse amor da mesma forma que ele sente? Então, fica essa desconfiança. E a terceira parte, aí vocês podem falar que a terceira parte, que é quem vai contar pra gente é esse editor, que depois que o Werther morre, é meio que como se ele fizesse esse compilado de algumas outras cartas e contasse pra gente alguns dos acontecimentos que antecederam a morte do Werther. Só que
eu também desconfiei dessa parte. Essa parte pra mim não é uma parte que vem a esclarecer, que vem falar assim, nossa, de fato é isso. Porque a gente não sabe de fato quem é esse editor. Como ele teve acesso a certas coisas que ele conta. As cartas, tudo bem, porque ele vira e fala assim, ó, e a gente encontra essas cartas aqui, não sei o que, e aí tem as transcrições das cartas. Mas tem dados momentos, igual ele tem uma hora que esse editor conta o último encontro da Charlotte com o Werther. E aí ele vira e fala que a Charlotte pensou isso e que não sei o que, que ela ficou assim, assado. E é de uma forma que eu, particularmente, desconfio se de fato a Charlotte realmente estava pensando aquilo. Porque quando esse editor vem narrar, ele não vira e fala como que foi esse trabalho de buscar essas coisas, se ele conversou com a Charlotte, como é que foi isso, enfim, ele não traz essa informação. Entendeu? Então, é um livro que, no geral, é um livro que eu desconfio muito dele. Então, por isso que quando eu terminei, eu fiquei muito sem saber o que pensar dele. Sem saber se, dessa questão de gosto ou não gosto, assim, é um livro que rende discussões, entendeu? Assim, então, aí, nesse sentido, eu gosto, porque é um livro que rende discussões, dá pra gente trazer muitos assuntos à tona, né? Então, pra mim, ele tem esse caráter muito da desconfiança. É um livro pra você ler ele com olhos atentos. No geral, assim, vamos lá, não vou fazer um geral. Foi uma experiência de leitura muito boa. É a primeira vez que eu leio Goethe, nunca tinha lido nada dele, né? É o autor do Fausto, Os Anos de Aprendizagem de Wilhelm Meister. Tem um outro livro dele também, se eu não me engano, publicado pela Estação Liberdade, que também tá disponível no Prime Reading, mas isso eu não lembro o título agora. Se ele tem mais livros por aí, provavelmente tem, eu que não estou sabendo, tá? Então, assim, eu acho que pra você ter um contato inicial com o autor é bem interessante, tá? Fora que esse livro, ele tem um marco temporal, como eu disse, de ser considerado um livro que inaugura o romantismo, né? Então, se você estiver estudando o romantismo, talvez seja interessante que você conheça e leia essa obra. Assim, no geral, é um livro top, entendeu? Dá pra render parte de muitas discussões daqui, das coisas, das reflexões que o Werther vai fazendo, porque ele vai fazendo várias reflexões, não só sobre esse sentimento que ele tá nutrindo ali, né, por essa emoção, essa paixão exacerbada que ele sente, porque é tudo muito exacerbado, gente, é tudo muito exagerado, entende? É tudo muito, ai meu Deus, eu estou morrendo de amores, ai, porque eu não aguento mais se eu não posso ter ela, então eu não vou viver, então é tudo muito assim, tudo muito. Então, além dessas reflexões sobre esse sentimento, sobre essa paixão, ele também vai fazendo reflexões ao longo do livro sobre a humanidade, sobre a natureza. Então, tem alguns momentos que ele vai fazendo algumas descrições de lugares, assim, que é muito interessante. Então, a gente tem muitas dessas características do romantismo presente aqui, né? Não é à toa que ele inaugurou esse movimento. Então, eu acho que era isso que eu tinha falado. Não vou ficar rendendo demais, não, porque esse vlog vai ficar um filme, porque eu tenho mania agora de gravar vlog e querer gravar resenha no final do vlog. Aí os vlogs ficam com 40 minutos e ninguém assiste, tá? Então é isso, se vocês quiserem uma resenha assim mais detalhada, com esses detalhes, fazendo essa análise mesmo, ou então um vídeo sobre romantismo, ou talvez os dois, enfim, comenta aqui pra mim, que daí eu junto, faço uma pesquisa, né, monto o roteiro bonitinho e trago esse conteúdo pra vocês, tá? Mas é só se vocês falarem, porque eu não vou fazer vídeo que vocês não vão ver, hein? Então se vocês quiserem, é pra vocês verem. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você quiser comprar esse livro, eu vou deixar aqui embaixo os links de algumas edições, tá? Se você quiser assinar o Prime Reading, né, que no caso tá no Amazon Prime ou Kindle Unlimited, você tem 30 dias grátis. E depois você pode cancelar, então você tem 30 dias pra ler, é mais do que suficiente, porque é um livro relativamente bem curto, tá? Ele, se não me engano, tem menos de 200 páginas, então dá pra ler tranquilamente, mesmo sendo um livro mais denso, sabe? Ele é um livro mais denso no sentido de que a gente vai ter essa coisa mais da reflexão e também pelo próprio tema. O Werther vai ficar o tempo inteiro falando sobre suicídio, sobre se matar, sobre morte, enfim, até antes mesmo desses sentimentos pela Lotte ficarem demais. Então, fica aí a minha indicação pra vocês, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo.